Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje eu irei deixar um versículo para você, para que você medite na palavra do Senhor, para que você compreenda o quanto Deus é perfeito e fiel. Amém? Que está lá no livro de João. João, no capítulo 11, no versículo 25, diz assim: Então disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus, ele é fiel, ele é tremendo, e nós precisamos crer na inerrante palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Todas as dúvidas que você tiver, medite, busque a palavra do Senhor. Amém? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos iniciando o podcast num lugar totalmente diferente. Nós estamos aqui num lugar lindo e privilegiado na cidade de Tremedal, na Bahia. Nós iremos abordar uns assuntos muito importantes e que você venha ser tocado por Deus através do testemunho desse servo de Deus, o nosso irmão Júnior. Júnior, muito prazer, meu filho, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por você abrir a sua vida, falar, um pouco de você, para que, através do seu testemunho, outras pessoas possam ser curadas, saradas, para que outras pessoas venham compreender que nem tudo está perdido, né? Que o nosso Deus, ele é fiel, basta a gente crer, basta a gente procurar ele, que ele está sempre disposto a nos socorrer, a nos abençoar. Amém, Júnior? Amém. Foi muito bom, viu, ter, assim, esse privilégio de estar aqui com você. Nosso irmão Júnior, ele é da Assembleia de Deus, é isso, Júnior? Isso, Assembleia de Deus aqui de Tremedal. E para iniciar esse podcast, nós vamos fazer uma oração. Como de costume, a gente sempre ora, ou no início, ou no final, ou em off. A gente sempre inicia com oração. Todos os feitos desse podcast, de todos os que já foram lançados, estando no momento da apresentação ou não, é debaixo de oração. Amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Sim, meu Pai. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos de te servir, de te adorar, de estar na tua presença, Deus. Muito obrigada, Deus, por esse momento de estarmos aqui sentados para ouvir o testemunho do teu filho, dos teus feitos, meu Deus, que tu tem realizado na vida dele, Pai. E que através desse testemunho outras pessoas possam ser alcançadas. Senhor, eu sei que pessoas que irão assistir a esse podcast podem estar desesperançados, Senhor, mas que a tua palavra venha, meu Deus, de encontro a esse coração sedento e vazio, trazendo renovo e esperança. Porque tu é fiel, meu Pai. E tu, Senhor, tem nos prometido vida e vida com abundância. Porque tu és a vida, tu és a ressurreição e a vida. Sim, e nós Pai. cremos, Pai. Nós estamos aqui nesse momento porque nós acreditamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja uma bênção para a vida de cada um que esteja assistindo, Senhor, a essa entrevista, em nome de Jesus. Amém. Júnior, você fique à vontade para você falar sobre a sua vida. Júnior, como foi na sua infância, de onde veio, e as experiências que você teve, até hoje, chegar até hoje, como Júnior hoje está na presença do Senhor. Tá bom, meu querido? Fique à vontade. O podcast hoje é com você. Quem vai determinar o tempo é você e o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, viu? Te direcionar de acordo à vontade dele. Amém. Amém? Fique à vontade. Pessoal, não sei qual momento do dia você vai ver esse vídeo, esse podcast, mas eu quero desejar a você um bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Minha história começa, de fato, aqui na cidade de Tremedal. Nasci aqui, fui criado aqui. Como sempre a gente pode dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. E agradeço, Cris, pelo convite, pela oportunidade que você está abrindo para eu contar a minha história, o meu testemunho. Sim. E creio que um pouco da minha história irá ajudar bastante gente. Eu creio. Porque, graças a Deus,
pelos podcasts que a gente tem assistido Amém. do Pode Crer, vemos Deus falando. Amém, Jesus. E isso é bonito. Mas a minha Aleluia. história, ela começa com muitas pancadas, muitas dificuldades. Aos 7 anos perdi meu pai, fui criado só por minha mãe. Uhum. Perdemos meu pai, somos em 5. Minha mãe ficou com 2 crianças pequenas Meu Deus. e minha mãe teve uma depressão de 7 anos, no qual eu acompanhei. Sim. E nesse termo de 2 anos após a morte do meu pai, eu sofri uma tentativa de abuso sexual. Meu Deus. Eu, então, criança, devido a este fato, tentei contar para alguém, e essa pessoa que eu contei, este homem e essa mulher, acabaram sorrindo desta Sim. situação. E acabaram dizendo assim: você vai virar mulherzinha. Misericórdia. Aquelas palavras me doeram, que eu fui para o Uhum. quarto chorar. A partir daquele momento, Cris, na minha vida, começou um processo de isolamento. Na minha infância eu comecei a me isolar. Chegava alguém na minha casa, eu corria para o quarto, ficava com medo de pessoas. Comecei a desenvolver uma depressão já na infância. Uhum. E a depressão, ela, por mais que em algum momento da vida ela dá uma cessada, mas ela nunca vai embora. Verdade. Ela deu uma cessada na minha adolescência, na juventude, mas há um tempo da minha vida, já na fase adulta, ela voltou com mais força. Uhum. É como se fosse uma tempestade dando acalmada, um vento brando, mas de repente vem aquele vento forte, rebentando com tudo. E nessa época que eu sofri essa tentativa de abuso, não tive como procurar ajuda, uma ajuda específica de um Uhum. psicólogo, porque quem passa por isso sabe que é difícil a gente contar, Sim, é é verdade. difícil a gente se abrir, é difícil até para a família, a gente contar para a família. Tanto que quando minha família veio saber disso, eu já era adulto. Uhum. Quando foi minha mãe e meus irmãos vieram saber disso, já era da fase adulta já. Mas quem passa por esse processo de uma tentativa de abuso e desenvolve uma depressão na infância, acaba tendo alguns certos tipos de complicações. Sim. A gente acaba não querendo brincar. Por mais que a gente estivesse na rua brincando com alguma criança, mas sempre aquele medo de aparecer alguém e querer fazer algum mal com a gente. Uhum. Mas a gente foi crescendo, minha mãe foi educando a gente no caminho da palavra do Senhor, na igreja, mas mesmo assim havia um vazio, a necessidade de falar com alguém Sim. sobre o que havia acontecido, porque eu cresci sem saber se eu seria um hétero ou um homossexual, Uhum. porque foi falado para mim que eu seria uma mulherzinha, e eu coloquei aquilo na minha Na sua cabeça. cabeça. Aí você imagina, né, uma criança com Verdade. essa palavra. Então era só choro, era tristeza, né? Perdi meu pai, ficava naquela situação. Quem é que vai me proteger? Quem é que vai falar por mim? Uhum. Então a gente teve essa dificuldade. Mas desde criança Deus sempre veio fazendo promessas, veio falando que ia fazer da minha pessoa um pregador, Amém. que a minha história ia mudar muitas vidas. Então a gente sempre esperou. Aleluia. A Bíblia fala, né, que há tempo para todas as coisas. Verdade. E às vezes o tempo de Deus para nós é doloroso, mas é perfeito. Aleluia. É doloroso, mas é perfeito. Eu posso dizer que o tempo na minha vida, o tempo de Deus na minha vida foi uma escola na qual as dores que eu passei, eu não desejo para ninguém. Uhum. Nem para, graças a Deus eu não tenho inimigo, mas se tivesse alguém que se intitula inimigo, eu não desejo passar, que essa pessoa passe o que eu passei. Sim. Então, Cristo, vivi minha adolescência na igreja, virei músico, usei a música para vencer a depressão. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente toca alguns instrumentos para a honra e glória do Senhor. Uhum. Mas foi um escape. Foi o que eu achei para me livrar da depressão. Sim. Comecei com contrabaixo, depois foi violão, bateria, e foi assim um instrumento após o outro. Porque quando algo apertava, quando eu sentia essa tristeza dentro vinha para o coração, eu procurava socorro nos instrumentos. Entendi.
E por falta de ter alguém, não porque o pessoal me abandonou, minha família abandonou, mas é um assunto delicado, muito delicado. Verdade. Porque às vezes a gente fala, dói em nós, mas a gente não sabe a reação de quem está ouvindo. É verdade. E quem está ouvindo, às vezes, acaba nos julgando. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu contei o fato que aconteceu, alguém falou assim, olha, tá vendo, você vai andar com quem não presta? Mas na verdade não era bem assim, né? Essa pessoa, eu quero proteger a identidade dessa pessoa, Claro, claro. que fez isso comigo. Até hoje eu não tenho receio dela. Que bom. Eu olho no olho dela e meu desejo é que Deus abençoe. Que você o perdoou. Perdoei. Que bênção. Sabe, inclusive eu perdoei ainda na fase jovem. Amém. Na fase jovem. Mas eu sempre falei para Deus, Deus, que ninguém faça com ninguém da família dele o que ele aprontou comigo. Porque foi algo terrivelmente doloroso para minha alma, para o meu corpo. Então, Cris, hoje eu posso dizer que valeu a pena tudo que eu passei. Entendo. Hoje a gente temos aí a oportunidade de estar contando sempre um pedacinho. Que todos nós temos um testemunho. Júnior, nessa época, você teve algum tipo de acompanhamento com algum profissional a respeito dessa depressão que você desencadeou? Ou você sentia que era uma depressão, mas não teve nenhuma ajuda? Como foi? Bom, na época que isso aconteceu, foi por volta de 2000, não lembro meia data, mas foi de 2000 estourado até 2004. Então não tínhamos aqui em Tremedal pelo menos um acesso a psicólogo, a algum psiquiatra. E se tivesse também, na época, ainda era um tabu, né? As pessoas têm aquele preconceito, né, de estar fazendo esse tratamento ou uma consulta com um profissional desse, que olha que hoje ainda temos, infelizmente, né? Tem pessoas que têm muito preconceito de ir a uma consulta com esse profissional, e que é de uma relevância muito grande, é muito importante, né? E aí, como foi assim? Aí você foi melhorando, né, usando seus instrumentos, né, você teve esse escape, e que idade mais ou menos você tinha? Quando você começou com os instrumentos, já melhorando, porque aí você mesmo já foi criando aquela reação, né, de você reagir contra essa depressão. Então você tinha mais ou menos que idade? Quando eu comecei com a música, foi com 11 anos de idade. Sim. 11 anos, hoje eu estou com 30, então são... E para você serviu como terapia. Será? Né? Com certeza. Como terapia. Serviu muito, serviu bastante. E que de fato é. Então foi com 11 anos eu comecei. Comecei na igreja. Sim. Porém, por mais que a música ajudou, mas existia um vazio. Sim. Um vazio. Porque o medo de confessar é muito maior, às vezes, do que a gente, por exemplo, achar em algo uma terapia. Sim. Achar em algo como se fosse uma terapia, um socorro em algo. O meu socorro foi a música, primeiramente Deus. Sim. Primeiramente Deus. Amém. Nunca tirei esse mérito do meu Deus. Aleluia. Sempre foi Ele. Ele é muito perfeito. Sempre foi Ele. E quando eu comecei com a música, Deus me fez promessas. Amém. Todo instrumento que eu colocasse a mão, eu iria tocar. Glória a Deus. E inclusive até é uma promessa que se cumpre até nos dias de hoje. Amém. E eu vejo de perto o que Deus tem feito. Essa promessa tem instrumentos que eu nunca vi na vida. Sim. Mas quando coloco a mão, parece que a ciência daquele instrumento vem. Que bênção. Mas eu sei que é Deus. É tudo através dele. Eu não consigo dar um passo da minha vida hoje sem perguntar para ele o que é que eu devo fazer. Sim. Glória a Deus por isso, né? Isso é muito importante. E a partir daí, você continuou nos pés do Senhor? Você teve algum tempo que se afastou? Bom, após esse período de aprendizagem, a gente hoje diz no meio gospel, né? Sim. No meio evangélico, houve uma certa complicação dentro do ministério, no qual eu me afastei. Uhum. Comecei a tocar com bandas aos 16 anos de idade. Uhum. E já comecei de forma errada, já comecei bebendo. Sim. E aí nesse caso com banda secular. Banda secular. Sim. Comecei a tocar com bandas aqui da cidade, mas já, né, que fala,
posso dizer que Se distanciou, né, da distanciei. presença do Senhor. E já o diabo ele é sujo. Quando a gente se afasta, ele quer que a gente prove de todos os prazeres que esse mundo tem. Sim. Mas são vãos, Uhum. todos são vãos. A gente pode pensar que este mundo tem o melhor. Não, não tem. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem são caminhos bons, são caminhos de vida, mas no fim só levam à morte. É verdade. E eu encontrei essa morte, a morte sem o Espírito Santo, que era o que dá, é o que dá a vida para nós. Sim. O Espírito Santo é o que dá vida, é o que nos alegra. E quando eu comecei no meio secular, mexer com banda, a primeira coisa que eu senti foi a falta do Espírito Santo. Comecei a tocar com 16, tentei retornar. Comecei a olhar para dentro de mim e falei, olha, esse negócio não é para mim. Negócio de banda secular. Só que, para quem era desempregado e com 16 anos na época, meu primeiro cachê foi R$12. Toquei a noite toda para ganhar R$12. Então, depois que eu cheguei com R$12, desempregado, para mim R$12 era 12 milhões, 12 mil. Verdade. Então, aquilo ali para os meus olhos começou. Falei, olha, eu ouvi dizer que sempre começa assim, com um pouco, mas depois aumenta, fica mais caro. Aí, outra vez que eu fui tocar, meu cachê foi R$7. Nossa. Aí eu já comecei a preocupar. Falei, olha, pensava que seria algo assim, 12 hoje, o dobro amanhã, seria 24. E assim sucessivamente, mas nunca foi. Sim. Nunca foi. Quando eu decidi voltar para Jesus, isso eu passei já uns 2 anos tocando com o secular, resolvi voltar para Jesus. Eu não aguentei ficar um mês firme na presença. Sim. A primeira vez que eu me afastei, veio a bebida. E não era cerveja, era cachaça mesmo. Era cachaça. E a segunda vez que eu me afastei, veio o cigarro. E sempre foi piorando. Cada vez que eu tentava voltar, na outra, quando eu desviava, quando eu me afastava, um vício era adicionado à minha vida. Meu Deus. E em 2017 ou foi 2018, se eu não me engano, a última, quando eu me desviei pela última vez, veio o vício das drogas. Porém, veio com já os sintomas da depressão. Sim. Depois de praticamente 10 anos sem sentir nada, eu comecei a sentir tristeza. Sim. Chegava alguém em casa, a gente fazia churrasco na família, algumas reuniões de família, eu me isolava. Eu ia para o meu quarto, começava a entrar em desespero, crise de ansiedade, crise de pânico, não queria ver ninguém, alguém me chamava, eu ficava nervoso, não quero sair do meu quarto, não, me deixa aqui. Então, veio as drogas, juntamente com os sintomas da depressão, misturou aquilo tudo. Quando eu usei drogas a primeira vez, para quem usa sabe, a primeira vez é como se a gente estivesse levando uma descarga de, não é nem de 220, é de 440. Que a gente sai da realidade, que a gente foge da realidade, a gente vê aquilo ali como um socorro. Mas é um socorro que quem oferece é o diabo. E o socorro dele não é bom. É um falso, né? Um falso socorro. Então eu me envolvi com as drogas e eu tinha prometido sempre à minha família, olha, eu bebi, vocês me veem fumando cigarro, mas drogas vocês nunca vão me ver usando. Então, quando eu usei drogas a primeira vez, que aquilo ali fez a minha mente esquecer os problemas, a tristeza, eu comecei a usar continuamente. Antes não, antes era uma vez sim, parava, ficava 2, 3 meses, mas começava a sentir aquela coisa, olha, você precisa usar, vinha aquela coisa no coração, você precisa usar para fugir disso. Então, eu ia lá, usava. Tinha meses que eu gastava o salário todo, eu recebia o salário numa noite, eu gastava. E quando eu fui tocar pela última vez com o mundo, o que eu ganhava numa noite, às vezes eram 2, 3 shows, o que eu ganhava era tudo na mão de traficantes. Era muita droga, muita bebida, misturava tudo, era cigarro, cocaína, maconha, cerveja, cachaça, era tudo, misturava tudo. E para quem sabe, quem usa, ou quem já usou, quando o efeito acaba, a abstinência é algo terrível.
E foi através da abstinência das drogas que eu comecei a me automutilar. Tenho marcas até hoje pelo meu corpo, pela automutilação. Porque quando eu resolvi parar de usar as drogas, veio aquele sentimento de você precisa fazer algo para suprir. Sim. E às vezes quem se mutila se corta, se fura, se rasga, achando que a dor física será maior que a dor da alma. Mas nunca vai ser. Porque se resolvesse no primeiro corte a gente parava. Mas não, a gente sempre faz um, vai fazendo outro. E em meio ao tempo quente eu usava blusa de manga longa para esconder. Tinha vezes que a ansiedade, a depressão vinha tão forte que quando eu pensava em tirar minha própria vida, se o que eu achasse na minha frente, eu rasgava meu braço. Eu encostava meu braço, eu batia para eu sentir dor, era como se fosse um despertador para eu voltar a si. Mas, como eu disse, a escola foi dolorida. Eu aprendi que nem sempre causar dor em nós vai fazer algo aumentar ou diminuir. Então, nesse tempo que eu me afastei, que eu fui tocando, ganhando dinheiro, o que entrava, saía. Eu passava 2, 3, 4 horas tocando guitarra. Tinha vezes que tocávamos tanto que cortava os dedos. Mas para mim que estava com depressão, aquele corte era essencial. A gente tocava em shows, quando eu voltava para dentro do carro, que a gente voltava de viagem, às vezes era eu mais meu irmão ou eu mais outras bandas, eu botava um pano na boca e um na cara e começava a chorar. E ninguém sabia. Ninguém sabia que eu, às vezes dentro do carro eu entrava em prantos, o choro calado, aquele silêncio. Era uma angústia que eu não consigo explicar. Até que um momento eu passei 6 meses, Cris, sem sentir nada. Nesses 6 meses conheci uma pessoa na qual eu contei que eu era usuário, até então não tinha parado. Porém, com 2 anos e pouco de namoro, eu senti, agora pior que antes, a sensação. A depressão veio de uma forma que a primeira pancada dela foi 21 dias eu sentado no chão de um banheiro sem dormir. Foi 21 dias de um mês sem conseguir dormir. Eu não conseguia ficar com roupa. Se eu andasse, por exemplo, de algum carro, eu não poderia usar cinto, eu só andava atrás. Aquele cinto que passa aqui embaixo, porque aquele cinto era como se tivesse alguém me estrangulando, me sufocando. E nesses 21 dias que eu passei sentado no chão do banheiro, as mutilações voltaram piores. Eu pegava um gilete, empurrava forte dentro da carne e saía rodando assim. Eu escrevia meu nome na minha perna, eu via o sangue formando as letras do meu nome. E eu perguntava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo parar com isso? Por que eu não consigo voltar para o Senhor? Deus, o que eu fiz para estar passando por isso? Deus, eu nunca fiz mal a ninguém. E é sempre a pergunta, né? O que acontece com a gente é, quem passa pelo que eu passei, ou está passando, o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Você que está me ouvindo, você não fez nada. Simplesmente alguém que te viu, sentiu uma atração diabólica e causou um mal a você. Mas peço espaço para falar. Fique à vontade. Que independente da tua vida, seja como for, você não fez nada. Ninguém fez nada para merecer um estupro, um assédio. Ninguém faz. E se você, porventura, passou, eu quero lhe dizer, não se tranque. Não se tranque. Não faça como eu fiz, não busque auxílio às drogas, à cachaça, à prostituição. Porque enquanto a gente pensa que vai tapar o buraco, a gente está cavando mais. A gente vai cavar e vai cavando mais fundo. E quando a gente vai ver, a gente nem está na sombra, nem está na lama do poço, no fundo do poço, está na sombra da lama, em algo obscuro.
Mas eu fico grato porque foi nesse obscuro, na sombra da lama, que Jesus me achou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus me achou, eu posso dizer que Jesus me achou num calabouço cheio de espinhos, cacto de vidro, de vícios. Então, Cris, quando dessa última vez eu comecei a me mutilar pesado, a pessoa que eu gostava, que falava que era meu apoio, realmente era meu apoio, passava madrugadas às vezes acordada comigo, mas dessa pessoa veio a pior traição de todas. E nessa traição eu comecei a me tornar uma pessoa violenta. Alguém falasse bom dia para mim era motivo de eu chegar em casa, quebrar vidro, eu quebrava guarda-roupa, rasgava minhas roupas, roupa que eu lutei tanto para ter, com um suorzinho suado mesmo. E comecei a rasgar minhas vestes, minhas roupas. Chegou um tempo de eu não ter roupa para vestir, uma roupa boa para vestir. Eu às vezes ia trabalhar com a calça rasgada, sapato furado, camisa com buraco nas axilas. E o vício foi tomando de mim tudo. A ignorância, a violência. Às vezes tratava mal até minha própria mãe, meus irmãos. Meus irmãos falavam uma coisa para mim, era cada nome ruim, mas eles nunca levantaram a mão para mim. E eu acredito que eles viam o processo que eu estava. Eu não conseguia enxergar uma saída. Não tive tanto apoio de todos como eu queria. Porque por mais que a mão estivesse estendida, a gente sempre quer mais, quer um colo, quer um braço, quer alguém para estar ali todos os dias com a gente, uma atenção. E quando eu levei essa traição, Cristo, eu falei, chegou o fim. Falei, Deus, eu passei por isso aqui. O Senhor não me viu, eu clamei ao Senhor. 21 dias, eu gritando dentro do meu banheiro, sentado no chão, Deus, cadê o Senhor? E agora vem a pessoa que eu amava, que eu pensava que seria o meu porto seguro, faz uma traição. E a única solução que eu tenho é te agradecer até aqui, porque o Senhor fez. Não sou evangélico, não sou crente, não lhe sirvo, mas a minha confiança no Senhor nunca foi abalada. Alguém nunca conseguiu mexer, mas dessa vez conseguiu. E nesse meio, Cris, que eu falei essas palavras, eu botei a minha cara no chão do meu banheiro. O banheiro meu ficou imundo. Imundo. Que eu fazia minhas necessidades no chão. Eu coloquei a minha cara no chão e falei, Satanás, a partir de hoje eu vou lhe servir. Porque Deus não gosta de mim. Deus não me ama. Deus já levou meu pai. Eu já sofri tentativa de abuso. Vivi a minha vida toda destruída. Vendo tudo se acabar, nada dar certo. Abandonei os estudos. Deus não gosta de mim. Eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu fui o carrasco que bateu os pregos na mão de Jesus. E é isso que às vezes a gente sente, quem passa pela depressão pensa que é assim, dessa forma. A gente põe a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada. Jesus não tem culpa de nada. Nós não temos culpa de nada. A depressão é uma doença sutil, silenciosa, que quando a gente menos espera, estamos descontando na família, em Deus, na igreja. Alguém fala algo para nós, a gente não vou servir mais a Deus, não vou. E foi isso que Satanás fez. Começou a enraizar em meu coração um ódio por Deus. Que quando alguém me chamava para ir para a igreja, eu falava, não quero nada com Deus. Deus nem existe, Satanás sim. Eu tinha mais fé no diabo do que em Deus. Mas quando eu pensava assim que nada ia mais para frente, que tudo ia se acabar, eu tomei umas decisões que quase me levaram para 7 palmos. Eu comecei a misturar droga com bebida. Às vezes era assim, usava cocaína, parava, depois bebia, mas não comecei a beber e usar.
Sempre usei cocaína, maconha e misturava com bebida. Às vezes eu ficava, em outras palavras, muito aéreo, fora de lucidez, destruído mentalmente. Fugia de mim. Era como se não fosse eu. E nesse tempo que eu misturava tudo, veio a primeira tentativa de suicídio. Apesar que dentro dos próprios 21 dias que eu fiquei sem dormir, eu coloquei uma coisa no pescoço, olhei para o telhado e falei assim: Jesus, se o Senhor não aparecer, eu vou me matar. Se o Senhor não chegar a aparecer, fazer um anjo aqui vir falar comigo, me falar o que está acontecendo. Porque eu não quero isso para minha vida, eu não escolhi ser assim. Foram as pancadas da vida que me fizeram ser assim. Então eu não quero isso para minha vida, eu não quero, não penso em terminar minha vida dessa forma. Tinha vezes que eu acordava 4 da manhã e começava a caminhar nas ruas da cidade aqui. Quando vinha alguém de moto, eu me escondia. Andava todo de preto para ficar mais fácil, né, de me esconder. Sim, isso reconhecido. Eu andava pelo meio do mato, inclusive subia aquela serra 2, 3 da manhã e ninguém sabia. Sentava no meio daquele açude e eu falava: olha, não sei nadar, eu poderia tentar aprender a nadar, mas sabendo que eu ia morrer. Então, eu tinha um desejo da morte. Eu amava a sensação de querer morrer. E fui alimentando isso: eu vou me matar. Eu andava pelas ruas, toda ponte que eu via, eu subia. Eu fechava os olhos para eu mesmo me tontear e cair. Então foi várias e várias tentativas de suicídio. Várias coisas que eu fiz contra a minha própria vida, contra a minha própria carne. E palavras de maldição eu lançava contra a minha própria pessoa. Falava: olha, eu mereço isso. Eu quero me destruir. Eu preciso morrer. E chegou um tempo de eu achar que eu era um peso dentro da minha casa. Que eu falava assim: olha, eu não vou me alimentar porque é menos uma boca. É menos um prato de feijão, vai sobrar mais. E pare de me alimentar. Só que eu enchei por conta da droga e do álcool, ficando inchado. Cheguei a pesar 119 quilos. Até que veio o primeiro susto do coração. Fui para o hospital sentindo o coração estranho. Nesse meio tempo apareceu a crise de ansiedade. E fui falando. Aí, como muitos, né, fazem dessa forma, que eu não aconselho a fazer. Na hora da morte, do susto, lembrar que tem Deus. E eu fui sempre uma pessoa que falava que tinha um relacionamento sério com Satanás. Eu gritava para Satanás que eu amava ele. Eu acordava de manhã, quando eu comecei a conseguir dormir, procurei psiquiatra. Tomei um remédio muito forte que durante 10 dias eu tive que dormir com porta de quarto aberta. Não podia ter faca perto de mim, porque era ter faca eu queria me cortar. O psiquiatra na época falou: olha, você tenta se matar? Eu falei: todos os dias. Às vezes vem uma carreta, é como se eu tentasse me jogar, mas algo me prendesse, me segurasse. E eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Amém. Eu tenho certeza que foi a mão de Deus me segurando, me sustentando para eu não me jogar de frente de muitas carretas que passavam aí. Eu andava de preto, Cris, nesses asfaltos aí, vinha as carretas e acredito que era difícil me ver. Tinha vezes que a carreta desviava em cima e os carreteiros buzinavam. E eu falava assim: será que eu nunca vou morrer? Será que eu vou acabar nessa situação? E nesse tempo, Cris, que eu comecei a ter esses desejos pela morte, comecei a tomar um remédio para dormir, porque eu não conseguia. Comecei a tomar o Zolpidem, que ele não faz dormir, ele é um hipnótico. Hoje o sono que a gente tem, a gente dorme e descansa, ele não. Ele te hipnotiza, quando você acorda pior, que ele não dá aquele sono, descanso. Ele só te hipnotizava. Dava a impressão para o cérebro que a gente estava dormindo, mas não estava, não estava. E quando foi no ano de 2020, logo ali, né? 2020, eu tentei uma última vez me matar. Tentei me matar
Peguei uma corda, botei numa mochila. Isso era por volta das 9 horas da noite. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade, achando que eu ia infartar. Eu falei, já que eu vou infartar, eu não vou dar esse gosto pro meu coração. Eu não vou dar gosto para ninguém me ver morrendo dentro de casa. Eu vou morrer no meio do mato, vou apodrecer lá. Quando eu me acharem, só vão achar os ossos. Peguei uma corda, botei na mochila e saí caminhando por aí. E eu procurava uma árvore alta. Hoje, se eu caminhar, eu consigo achar uma árvore alta. Mas naquele dia que eu fui sair, eu não achei. O Senhor não deixou você encontrar, né? Eu rodei Tremedal quase todo procurando uma árvore. Uma árvore que aguentasse meu peso. A corda aguentava o meu peso. Mas não achei. E após passar tudo isso, por traição, por essa última tentativa de suicídio, eu estava sem nenhum dinheiro. Eu liguei para minha tia, falei, tia, posso passar alguns dias com a senhora aí em São Paulo? Porque eu estou sentindo que se eu ficar aqui, eu vou me matar dentro da minha casa. E se minha mãe ver isso, eu sei que ela vai morrer. Que ela não imagina que um filho poderia fazer isso. Então me deixa ir para São Paulo, pelo menos ficar uma semana com a senhora. Eu peço licença do trabalho aqui e vou. E, inclusive o trabalho que eu tinha era na área da assistência social, com o CRAS. E tinha gente que eu conseguia ajudar. Gente com depressão. Trabalhei 8 anos no CRAS. Eu vi muita gente com depressão, muita gente com problema. Eu consegui ajudar todos, Cris. Consegui ajudar todos. Eles não conseguiam ajudar para você. Mas eu não conseguia me ajudar. Eu acho que essa é uma das escolas que Jesus tem, que Deus tem para nós. É o que a gente passa, não serve para nós. Não serve para nos sarar, mas serve para sarar outras pessoas. Então foram muitos jovens que até hoje eu tenho respeito. Eles me respeitam onde me veem. Eu vejo e sinto o carinho deles por minha pessoa. Domingo passado eu fui para Conquista, para a Vitória da Conquista, e uma ex-aluna me viu, posso ir do seu lado? A gente conversando, e começamos a falar da vida, do tempo que ela fazia aula, que a gente conseguiu ajudar bastante pessoas. Quando veio a depressão, até lá eu pedi ajuda no CRAS, mas as palavras não eram suficientes. Tinha várias psicólogas, tinha psiquiatra, fui no CAPS, mas nada, Cris, nada saciava a dor, o sentimento de tristeza. Eu poderia comer todo tipo de coisa, usar drogas, seja o que for, prostituição, mas nada. E quando eu resolvi ir para São Paulo, eu não tinha um centavo na minha conta, porque as drogas levavam. E eu fui para São Paulo, tomando remédio depressivo. Mas vem aí a parte boa, né? Esse vale que eu passei começou a ter uma luzinha, um ponto, um fachozinho de luz. E essa ida a São Paulo foi o divisor de águas da minha vida. Quando eu não conseguia dormir, eu falei, mãe, eu vou para São Paulo, para casa da minha tia. Minha tia é uma grande serva de Deus. Eu tenho ela para mim como minha mãe, minha tia Isabel. Uma grande serva de Deus, muito humilde. Falo que é grande, mas é pequena, né, de estatura, mas é uma grande serva de Deus, uma grande mulher de Deus. Ela foi uma mãe, me abraçou de uma forma que era um abraço, um dos abraços que eu queria. Era aquele abraço que eu podia chorar e não ser julgado. Era aquele abraço que não tem ninguém para falar. A pessoa só lhe dá o ombro para chorar. E quando eu fui para São Paulo, resolvi ir para São Paulo, eu não tinha dinheiro. Mas Deus foi tão bom que começou a aparecer dinheiro na conta. Foi aparecendo. E quando eu resolvi ir para São Paulo, isso foi numa quinta-feira. Avisei, gente, estou indo para São Paulo. Foi algo tão de Deus, que quando eu pisei meus pés no ombro, no ônibus, eu sentia como se tivesse das minhas costas algo sendo desamarrado. Um peso
eu senti um peso que estava nas costas, caiu. Não entrou no ônibus comigo. Que quando eu entrei no ônibus, me bateu um sono tão forte que eu já entrei dormindo. Quando eu acordei, a gente já estava no posto Tabuleiro da Baiana para trocar de ônibus. Sim. Eu entrei nesse outro ônibus. Os meninos, ó, Júnior, você quer café? Eu falei, não, não quero não. Porque aquele sono era tão gostoso, eu queria dormir. E eu dormia a noite toda. Acordava de madrugada para beber água, mas quando eu acordava, o sono já vinha de novo. E eu cheguei, essa viagem para São Paulo foi muito rápida. Muito rápida. Parece que os quilômetros se encurtaram. Eu acredito que foi a mão de Deus encurtando tudo ali, fazendo eu dormir para que a viagem não me atingisse. Sim. Porque eu estava até então passando ainda pelo fase de ansiedade e depressão. E quando chegou o momento de descer do ônibus, eu comecei a sentir paz. Mas até então, eu não tinha voltado para Jesus. Eu tinha ainda, eu posso dizer claramente, algo com Satanás ainda. Sim. Fui para a casa da minha tia, chegamos lá, ela orou por mim. Eu não consegui abrir minha boca para orar, porque eu estava com ódio de Deus. Sim. Por minha situação, por a minha história, por tudo. Minha tia falou, vamos orar. Eu falei, fiquei quieto, não abri minha boca. Ela orou. Ela vai tomar um banho, eu tomei um banho. E ela, olha, nós vamos para a igreja. Eu falei, tá bom, nós vamos. Mas eu não quero a oportunidade, eu vou sentar lá no último banco. Assim ninguém me vê, ninguém sabe o meu nome, ninguém me conhece. Mas o saudoso pastor Antônio Vial, ele veio aqui em casa. Quando eu sentei lá no fundo, ele já me apresentou, tá ali nosso irmão Júnior. E eu na minha mente, irmão, não, eu não sou crente. E eu tinha para mim, eu sou satanista. Eu sou da religião de Satanás. Falava claramente dessa forma. Quem lembra, quem ouvir assistir e ouvir esse podcast vai saber que eu falava isso. Eu tinha uma paixão por Satanás. Era música satânica, eu amava ver coisas de rituais diabólicos. Me afundei. A depressão me fez afundar nessa área. Mas quando ele me apresentou, olha, Júnior, você é especial para Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Ele fala, você é especial para Jesus? Eu falei, não sou não. Não sou. Quando acabou o culto, Deus usou uma mulher abençoada, a mulher de Deus, para falar comigo. Olha, a tua vinda em São Paulo não foi em vão. Deus falará contigo aqui. Eu, no domingo, né? Falei, vai falar não. Deus quer saber de mim para quê? Se até hoje ele nunca se apresentou para mim, o que ele quer comigo? O que ele vai falar? Aí fui para a casa do meu irmão. Minha tia foi trabalhar na semana para ela não me deixar sozinha, porque eu estava tomando remédio. Sim. Ela falou pro meu irmão, né? Vai, Júnior tá tomando remédio, não deixe ele ficar sem os remédios. 7 da manhã eu tinha que acordar, 7 em ponto eu tinha que tomar o remédio. Esperava meia hora, depois fazia o que eu tinha que fazer. E eu fui para casa do meu irmão, tomando remédio e comecei a beber em São Paulo. E eu falava, olha, eu vim uma viagem para eu tentar me libertar de alguma coisa, mas até então eu tô achando que não vai dar certo. E Deus usou meu irmão. Eu cheguei na casa do meu irmão, ele foi fazer um show e comecei a beber. No outro dia a gente fomos para um bar do pessoal daqui de Tremedal e ele falou para mim assim, Júnior, bora na praia? Vamos na praia? Eu falei, Tarcísio, não tem R$1. Ele não se preocupa. Não tem R$1, ele não se preocupa. Nós vamos. E eu me senti presenteado por Deus. Por mais que eu estava bebendo, eu me senti presenteado por Ele, mas não queria servir, não queria obedecer. Eu queria odiar. Mas Ele me presenteou. Porque não tinha dinheiro. Nós fomos para a praia. Quando chegou na praia, eu não me aguentei, comecei a ter uma crise de choro, que fui conhecer o mar com 27 anos de idade. E eu falei para Tarcísio, olha a minha situação, que eu estava com confusão mental. Como é que pode existir ateu, falar que Deus não existe? Olha isso aqui. Tarcísio é muita água. E comecei a chorar. E aquilo ali começou a me quebrar, porque eu até então estava odiando a Deus. Sim.
eu comecei a me quebrar. Falei, meu Deus do céu. Com 27 anos, Jesus, eu nunca pensei que eu ia ver o mar. Falei, Jesus, o Senhor trouxe alguém lá do fim do mundo, Tremedal, para conhecer o mar. E fiquei naquela. E comecei a falar de Deus e meu coração começou a se alegrar. Só que do nada eu me lembrei, você odeia a Deus. Foi o diabo me lembrando, você odeia a Deus. E comecei a beber e olhava para o mar assim e falava, meu Deus, o povo não passou por aqui não, mas eu li a Bíblia, falou que o povo atravessou um mar vermelho. Como é que o povo atravessa isso aqui, Jesus? Tanta água. E comecei a falar dele de mim, Jesus, o Senhor abriu um mar. O Senhor fez tantas coisas que, meu Deus, aos olhos humanos é impossível. O Espírito Santo começou a te trazer à memória a palavra dele. É. E eu bebendo ali, eu bebia assim, Cris, e olhava para o mar assim, ó. Falava, meu Deus. Moisés passou com o povo, o mar, os pés enxutos. Falei, Jesus, o que é minha vida para o Senhor? É mais difícil mudar a minha história ou abrir o mar? E comecei a desafiar Deus. Me achava o bonzão. Teve uma época, Deus sabe disso, que eu falei, Deus, se o Senhor fosse um homem, nós ia sair no murro, porque o Senhor não gosta de mim. Estava revoltado. Estava revoltado. E hoje eu vejo que essas loucuras, né? Que eu posso dizer que ser crente é uma loucura. Verdade. E eu falava que Deus não me matou, acredito que Deus olhava para mim e dava risada. E falava assim, olha, o que esse rapaz está falando? Não sabe nem que só um soprinho ou um piscar de olho, ele fulmina ele. É verdade. Mas eu desafiava Deus. Deus, o que é esse mar para a minha vida? O que é minha vida para esse mar? Estou aqui bebendo, cadê o Senhor? Já lhe falei para o Senhor me matar, porque eu sei que se eu me matar, eu vou para o inferno. Eu não vou ter salvação. O que eu pensava? Que quando eu estivesse nos últimos momentos da minha vida, dava tempo de eu pedir perdão, falar para Deus, Deus me perdoa, fiz tanta coisa de mal, me perdoa, porque eu não queria cometer a bestagem de ir para o inferno. Queria me matar, mas eu queria ter aquele espaçozinho de meia hora para pedir perdão para ir para o céu. Mas foi uma bênção, uma viagem, eu conheci o mar e Deus me colocou na casa de uma pessoa depressiva. Que a depressão dessa pessoa assustou a minha. A casa estava suja, muito suja. E eu olhava para a pessoa, e a pessoa que estava com depressão olhou para mim e disse, olha, teu olhar é muito triste. Você está bem? Eu falei, eu sinto a mesma coisa com você. E começamos a falar, até a gente mostramos os remédios um para o outro. Tem gente que é assim, né? Hoje, nos dias de hoje, né? Mostra o celular, mostra alguma coisa, olha o meu cartão, olha isso aqui. Eu não, começamos a mostrar remédios contra a depressão. E ele contando que ele ficou sozinho, a mulher abandonou, foi falando tanta coisa, que eu comecei a olhar para minha depressão e falei, olha, minha depressão não é nada perto da depressão desse cara. Ele, no momento de depressão, sofreu um acidente andando de moto na loucura, estourou a perna todinha dele. A perna dele é toda deformada. Ele anda normal, mas a perna dele é toda deformada. E eu voltei, saímos de Mongaguá, fomos para São Paulo, e eu com aquilo na minha cabeça, falei, olha, aquela depressão daquele cara é forte. E ele está vivo. E comecei a prestar atenção, falar assim, ele está vivo. Ele não quis se matar. Ele está vivo. Chegamos em São Paulo, voltei para a casa da minha tia e fui para a igreja. E foi através desse último culto meu em São Paulo que o facho de luz começou a crescer. Eu estava na casa da minha tia, isso era domingo de manhã, e comecei a escutar alguns louvores do pastor Samuel Mariano. Ele cantando, é tempo de voltar, de se arrepender. E o dedo travava, que eu queria não escutar esse louvor, mas o dedo não tirava, não conseguia mudar o louvor. E ele cantava que era tempo de voltar, tempo de se arrepender, tempo de ratar a mensagem. E eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, se for verdadeiramente o Senhor que está me fazendo não mudar esse louvor, e esse arrepio que eu estou sentindo for o Senhor, eu quero que nesta noite aconteça isso. Que alguém cante Quase Morri, de Marcos Antônio, aquele eu vivi dentro de um calabouço.
E se o pastor me chamar para orar, se ele não fizer o apelo, se ele fizer o apelo, eu aceito Jesus. Porém, se ele não fizer o apelo, que ele me chame lá na frente para orar, que lá na frente eu quero pedir para voltar para o Senhor. Eu fui para a igreja. Chegamos um pouco atrasado e o pastor deu a oportunidade, saudoso pastor Antônio Vial, hoje já descansa, já dorme no Senhor. Eu queria ter ido lá, contar isso para ele, né? Mas o galardão, pela palavra que ele liberou para mim, ele vai receber quando Jesus Cristo voltar, né? Glória a Deus, é verdade. E quando eu me sentei, que eu levantei, me assentei no banco, dei a oportunidade para o rapaz que estava tocando contrabaixo. Ele, irmãos, eu vou cantar esse louvor aqui. E começou a cantar. Eu vivi dentro de calabouço. Eu falei, olha. Falei, Jesus, será que é o Senhor que estava hoje de manhã falando comigo? Falei, amém. No final do culto, eu esperava que ele fizesse o apelo. Mas eu tinha falado mais cedo. Falei, Jesus, se ele não fizer o apelo, que ele me chame ao menos para orar por minha vida. E lá na frente eu vou pedir para retornar. E do jeito que eu pedi a Deus, aconteceu. Amém. O louvor, ele não fez o apelo, mas, Júnior, deixa eu orar por você. E quando ele me chamou, que eu encostei perto do púlpito, falei, pastor, eu quero voltar para Jesus, eu estou afastado, eu não sou crente. Amém. Eu estou vivendo uma vida horrível, eu quero voltar para Jesus. E quando ele falou assim para mim, olha, irmãos, eu não fiz o apelo, ele que pediu para voltar. E se ele pediu para voltar é que ele está com sede. Realmente a minha alma estava com sede. Sede de paz, sede de sono, sede da vontade de sentir algo que eu nunca mais tinha sentido. E quando ele orou por mim, quando eu me virei para voltar para o meu assento, ele olhou para mim e falou assim, Júnior, espera. Você veio para São Paulo como um derrotado. Tudo estava perdido para você. Mas você vai voltar para Tremedal como um campeão. Eu ouvi essa palavra. A primeira coisa que eu fiz, Cris, quando eu cheguei na casa da minha tia, falei, tia, eu vou tomar banho. Peguei e enrolei todos os remédios na toalha. Peguei um por um e me ajoelhei no chão do banheiro da casa da minha tia. Comecei a tirar todos os remédios e jogar pelo ralo do banheiro. Falei, Jesus, o pastor falou, lançou a palavra profética que eu voltaria para minha cidade como campeão. Amém. E a primeira coisa que eu determino para minha vida é a libertação dos remédios depressivos. Amém. E eu comecei, Cris, um por um, os remédios de dormir, um por um. Só que minha tia, com medo da minha situação, talvez ela não entenderia. Sim. Eu peguei e guardei somente a cartela vazia. E ela perguntava para mim todo dia, Júnior, já tomou seu remédio? Eu falava, Jesus, eu vou mentir. Já, tia, já tomei o meu remédio. Mas eu falei para Jesus, Jesus, a partir de hoje, remédio depressivo nunca mais. Aleluia. Jesus, depressão nunca mais. E comecei a criar um processo de limpeza. Jesus começou um processo de limpeza na minha alma. Aleluia. Eu pensava que eu voltaria e seria tudo fácil. Mas ainda tive que passar pela fase de uma rejeição. Quando eu voltei para o ministério, eu sentia que muitas pessoas não acreditavam na minha decisão de mudança, retorno, né, no meu retorno. Eu falei, Jesus, o Senhor falou que eu seria um campeão, eu vou segurar na tua mão e com as tuas duas mãos tu encobre a minha. Amém. É o Senhor que vai me sustentar a partir de hoje. Aí em 2020 passei um ano bem, pro finalzinho começou as coisas a dar certo. Em 2021 veio um vale que foi o que me ensinou. As drogas trouxeram muitas dívidas, coisas que até hoje, para a honra de Deus, Deus tem dado a graça para a gente conseguir colocar tudo em dia. Mas passei um vale do ano de 2021. Pedia pessoas emprego. Dava emprego, tinha emprego certo em São Paulo. Quando eu ia ajeitar minhas malas, travava.
E eu falava assim, eu preciso trabalhar. Falei, Jesus, o Senhor falou que eu seria um campeão. Amém. Em 2021, Jesus está aí, ó, ano de vitória. E eu falava assim, Jesus, eu preciso de um emprego, eu preciso me manter. Tenho dívida, Senhor, que eu fiz quando eu estava nas drogas, que eu quero honrar. Eu quero ser um crente de andar de cabeça erguida. Aleluia. E aí, Cris, quando veio esse vale, você imaginar uma pessoa de seus 20, 21, 28 anos de idade, sem emprego. Falei, Jesus, não tenho dinheiro para comprar uma sandália. Passei o ano de 2021, um ano inteiro, andando de sapatilha dentro de casa, acabando os meus sapatos, porque não tinha dinheiro. Os que eu tinha já estava ruim. Já tinha sapato que estava furado, que eu caminhava nos cantos, as pedrinhas só estavam soladas. É que cortava a meia, a pedrinha vinha e batia no pé e doía. Mas eu ia para a igreja. Amém. Falei, Jesus, eu falei para o Senhor, que em 2018 eu falei para o Senhor que eu não voltaria mais a tocar no mundo. Aleluia. Que quando eu subisse num palco o Senhor poderia me matar. Mas eu falei para o Senhor que o Senhor ia cuidar de mim. E passei pela depressão e tudo. 2021 chegou com esse vale que não tinha dinheiro para comprar roupa. Quando o pastor falava, levanta a mão, era a mão tampando, por causa a blusa estava rasgada. Veio agora os primeiros convites para começar a pregar. Eu falava para o meu pastor, se o Senhor me mandar, eu irei. E às vezes era uma roupa só que eu tinha, uma calça só. Para eu ir para um culto, para se fosse fazer um bico, era aquela calça. O sapato que eu tinha, eu contei meu testemunho esses dias na igreja. Tinha 7 tipos de solado, que quando acabava um, eu cortava ele um sapato velho e colava. Sim. E fui fazendo assim. Fui colando, fui tapando. Tinha um sapato meu com o bico que era duro de tanta cola. E o vale foi assim, Jesus foi apertando. E eu falando assim, Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, o Senhor falou que eu seria um campeão dessa forma. Eu falei, Jesus, eu não vou voltar para o mundo. Se o Senhor estiver me testando, eu vou passar nessa prova. Eu não vou abandonar o Senhor. Mas eu pelo menos preciso de me vestir para ir para a igreja. Aí o pastor falou assim, Júnior, nós vamos fazer uma vigília. Eu falei, meu Deus, o povo vai me enjoar de mim porque a calça minha rasgou. E agora? O que eu vou fazer, Jesus? A camisa que eu tinha era apenas uma quadriculada que eu usava para tocar em festa, em São João. O pastor falou assim, olha, Júnior, nós vamos para as vigílias. E o segundo pregador vai ser você. Amém. E eu pensando, Jesus, eu não posso pregar sobre prosperidade. Jesus, eu não posso pregar sobre bênção. O que eu vou pregar? Jesus falou para mim assim, prega isso. O que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluia. Pregue isso. E Deus me deu essa palavra. Primeiramente pregou um jovem antes de mim. Em seguida tivemos mais um momento de oração. Em seguida o pastor já passou para eu trazer a palavra. E eu não entendi o mistério de Deus. Com o que é ligado aqui é ligado no céu. Não entendia. Sobre a cerca da união. Sobre a cerca do amor ao próximo, da compaixão, do que Paulo fala, né? Que o amor não seja por palavras, mas que seja por obras. Verdade. E eu precisava que alguém me amasse por obra. Eu estava desempregado, falei, Jesus, usa alguém pelo menos para me dar uma calça, pode estar furada, mas que não esteja igual a minha. E quando eu acabei de pregar, eu entreguei o microfone para o meu pastor. E eu sentei dessa forma, na cadeira, porque não podia sentar mais relaxado, por causa que estava rasgando a calça. E eu sentava tampando a frente do sapato, com vergonha, mas eu ia servir Jesus. Eu ia fazer a obra do Senhor. Nunca, meu pastor me ligava, Júnior, eu falo, para onde, meu pastor? Aonde o Senhor mandar, eu vou. E quando a gente decide viver para o Espírito Santo, viver para Jesus, viver para a obra do Senhor, algumas pessoas se incomodam. Verdade. Jesus não chamou a gente para sermos iguais, foi para fazer a diferença. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal serve para conservar e para dar tempero, para dar sabor.
E eu falei, Jesus, onde é que o Senhor mandar? Não importa a minha situação, eu irei. Eu vou fazer a tua obra, é o teu chamado. E eu ia fazendo a obra de Deus, e chegou essa vigília, preguei. Quando eu entreguei o microfone, o pastor já passou para uma missionária Isabel, para pregar. Já é uma pregação emendada na outra. Aí, quando ela começou a pregar, ela olhou para mim e falou assim, olha, não é com essas roupas que eu te quero pregando, não. Aquilo ali foi uma pancada no meu coração. Eu falei, Jesus, eu só tenho essa. E agora, Jesus? Não é, aí ela falava, não é com essas roupas que eu te quero pregando. Tu abre teu guarda-roupa. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Minha família sabia, minha mãe sabia. Mas eu abri o meu guarda-roupa, só tinha cabide. Só tinha cabide. Camisa velha, bastante. Rasgada, tinha demais. Pano velho, tinha demais. Me permita dizer, cueca rasgada, tinha demais. Sapato furado, tinha demais. Mas Deus falou, aí Deus tomou a boca dessa irmã, dessa missionária, e falou assim, olha, tu abre teu guarda-roupa e só vê cabide. Tu não vê nada. Mas para tu saber que eu sou Deus na tua vida, tu vai chegar um dia de abrir o teu guarda-roupa e vai perguntar assim, como é que foi que isso aqui apareceu? Amém. Prepara para comprar cabide. Glória a Deus. Porque eu estou enviando auxílio. Eu falei, Jesus, olha Jesus, cuidado comigo, Jesus, olha, meu coração não aguenta essas coisas não. Na minha simplicidade, aquele ódio por Deus foi embora, mas essa simplicidade que foi, Deus foi trabalhando e foi falando que vou usar pessoas para lhe doar roupa. E comecei, Cris, a pregar. Quando eu chegava em casa, roupa, Aleluia. camisa boa. Eu falei, Jesus, eu não tenho terno, Jesus, para pregar a tua palavra. Vasculhando as coisas de casa, achei um terno do meu irmão. Que pela idade do terno, eu falei, esse terno deveria estar já todo definhado. Mas quando eu peguei no terno, o cheiro era de novo. E não se via mais nele. Quando eu coloquei tanto a calça quanto o terno, se viu em mim. Certinho. E eu falei, olha, Jesus, eu vou começar a pregar com esse terno. Cris, se tivesse 10 compromissos durante a semana, era aquele terno. Era aquele terno. E eu falava, Jesus, esse terno já está fedendo, Jesus. Jesus, eu só tenho esse terno. Do nada Deus começou a usar pessoas para mandar terno para mim. Amém. Eu falei, Jesus, eu não tenho gravata. Jesus, eu não tenho isso. Jesus, meu sapato está furado. Aleluia, Jesus. E Deus começou a suprir. Deus começou a suprir. E hoje, até hoje, esse ano de 2023, eu passei por uma experiência. Eu sempre fui apaixonado pela obra do Senhor. Amém. Desde criança. Por mais que eu saí, me desviei, mas eu sempre fui apaixonado pela obra missionária. Eu sempre amei fazer evangelismo, sempre amei, sempre gostei. E eu falava para Jesus, falei, Jesus, eu quero roupa de crente. Eu quero andar de calça. Jesus, eu quero me vestir como crente. E Jesus ouviu. Teve um dia que eu fui cear. Foi já depois do Vale de 2021, finalizando 2021, para entrar 2022. Finalizando esse Vale. Foi a última Santa Ceia de 2021. Falei, Jesus, como foi apertado esse ano? Mas, Jesus, domingo agora é a última ceia. Oh Deus, como eu queria, meu Pai. Eu tenho uma camisa branca. Deus, eu queria ter uma gravata cor de vinho. Porque o vinho na Santa Ceia representa o teu sangue. E minha camisa branca significa a pureza da minha alma. As vestes brancas. E o teu sangue é que purifica. Jesus, eu quero uma gravata. Não foi 2 dias. Aleluia. Chega alguém em casa com a sacola. E não me entregou na mão. Pegou e jogou no meus peitos. Toma aí. Deus mandou te dar isso aqui. Quando eu abri a sacola, a gravata, a bendita gravata. Eita glória. E hoje, o Júnior de antes, já vamos falar do Júnior de hoje,
vai ficar muito longo aí. Não tem problema, fica à vontade. O junho de hoje, após esse presente dessa gravata, eu comecei a falar com Jesus. Falei, Jesus, o Senhor é meu Pai. Já te odiei, já tive raiva do Senhor. Mas Deus, o Senhor é meu Pai. O que o Aleluia. Senhor quiser fazer comigo, eu estou aqui. Aonde o Senhor falar, vai, eu vou. Aonde o Senhor mandar, eu irei. O calabouço que o Senhor me tirou, que o Senhor me achou, eu achava que eu não teria saída. Mas já que o Senhor me achou, Aleluia. me usa para achar outras pessoas. Amém. Me envia onde o Senhor achar que eu devo ir. E comecei, Cris, a falar com o Senhor. Senhor, eu não tenho um trabalho fixo. Deus abriu uma porta. Aleluia. Comecei ganhando bem pouquinho mesmo, até hoje. Bem pouquinho. Mas nesse pouquinho, já ganhei muito tocando e trabalhando no CRAS, ganhei muito. Mas com pouquinho, Deus começou a me dar tanta coisa. Às vezes, do nada alguém, ó, Júnior, tem uma oferta aqui, ó, R$ 50. Tá aqui. Hoje, uma ofertazinha bem barata, comprou meu sol, R$ 20. Sempre assim. Aleluia. E quando foi, se eu não me engano, oh Deus, eu não me recordo agora se foi o ano passado ou foi 2021 também. Foi 2021. Um servo de Deus chamado Wellington, ele veio trabalhar na igreja, na reforma, e ele é deficiente, só trabalha com o braço direito, só mexe com o braço direito. E um domingo ele falou assim, olha Júnior, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Deus vai usar a minha vida para falar com você. Eu não vou precisar abrir minha boca para falar. Aleluia. Foram 19 dias. Eu mais ele trabalhando até 2 horas da manhã. Eu fazendo massa para ele. E eu falava, Jesus, o Senhor não me chamou para fazer massa não. O Senhor me chamou para pregar. Tem alguma coisa diferente aqui. Não estou vendo um cabo de microfone aqui nessa enxada. Eu olhava para o céu, 2 horas da manhã e tome massa. E eu comecei a reparar aquele homem trabalhando. Uhum. Com uma colher, um braço só, subindo nas alturas. E quando eu via que ele ia cansar, eu falei, olha, ele vai pedir para ir embora. E eu querendo ir embora, eu cansasse ele. Deus é minha força. Quando ele falava, Deus é minha força, é como se ele tomasse um choque e começava a pedir massa, faz mais massa, eu quero mais massa. Tanto que ele gritava, massa, mole. E a gente tinha que fazer massa para ele. E eu chegava em casa, eu comecei a chegar em casa em prantos e não entendia. E quando no outro dia eu fui trabalhar com ele, saí 2 horas da manhã da igreja, para voltar às 7. Quando eu voltei às 7, ele olhou para mim dando risada. Deus começou a falar com você. Eu menti, falei não. E foi através da vida falou mais de... alto, né? A mentira, eu tive que mentir. Eu falei assim, não vou dar essa ousadia para ele não. Foram 19 dias eu vendo aquele homem de um braço só, dando glória a Deus em cima de uns andaimes. Que eu olhei para mim e falei assim, Deus, a partir de hoje, vou viver para a tua obra. Aleluia. Vou abrir mão de qualquer coisa pela tua obra. Se eu estiver em relacionamento, eu abro mão. Se eu estiver trabalhando e a obra precisar, eu abrirei mão do emprego. Amém. E houve o dia que houve a aprovação. Abri mão de relacionamento e abri mão de emprego. Falei, Jesus, eu vou ficar desempregado. Muita gente me julgou. Uhum. Júlio, você precisando, você abrir mão de emprego. Falei, a obra necessita. Aleluia. A obra necessita. E quando eu abri mão, falei, Jesus, ó, eu abri mão pela tua obra, mas agora o Senhor vai me vestir. Aleluia. Eu comecei a falar, Jesus, eu quero um terno dessa cor. Por isso que eu falo, o meu salmo é Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. Eu sempre falo esse versículo todos os dias, esse salmo é o meu salmo. Porque a minha história é relacionada a esse salmo. Eu descansei. Aleluia. Eu resolvi descansar no Senhor. Glória a Deus. Entregar a Ele todas as minhas ansiedades. E Ele tem cuidado. Hoje, quando eu vejo que eu não tenho condição de ter alguma coisa, eu falo, Jesus, não tenho. O negócio está tão apertado, Senhor, que ainda há sombras do vale. Há sombra do vale. E eu acho interessante essa sombra desse vale. Porque Jesus curou um coxo. Falou para ele assim, olha, pega a tua cama e anda. Verdade. Ele pegou a cama. Tem gente que fala assim, ele poderia ter deixado lá, mas Jesus fala para ele assim, leva a tua cama
E se a gente analisar bem, para que levar a cama, né? Para não esquecer de onde veio, de onde saiu. E a sombra do vale ainda vem. Tem coisas que eu falo, Jesus, eu esqueci de pagar isso. Ô, Jesus, me lembra. Eu falo, Jesus, a minha mente não condiz com a minha idade. Jesus, eu tenho 30, mas eu estou velho, meu pai, na minha mente. Ano passado veio um pastor e falou para mim assim, Júnior, me viu de gravata, bem vestido, né? Falou assim, Júnior, você é o que na obra do Senhor? Eu falei, olha, sou servo. Não, mas você é o que? Eu falei, sou servo, sempre vou ser servo. Ele olhou para mim e falou assim, olha, tu te prepara. Deus já falou para você da obra na tua vida, mas poucos dias o óleo descerá sobre a tua cabeça. E como Satanás batalhou nesse dia? Foi, se eu não me engano, no final de janeiro, faltando energia na cidade, ninguém sem entender. E tinha uma campanha na igreja, tinha um culto festivo na igreja. Quando eu cheguei lá, eu fui normal, meu pastor olhou para mim assim do nada, falou assim, Júnior, vai na sua casa, moço, põe uma gravata. Vai lá, moço, veste uma gravata. Você gosta sempre de andar de gravata, por que hoje você não veio de gravata? Eu falei, o que esse homem quer mandando eu botar gravata? Ele nunca foi de falar isso para mim, mas por quê? E eu fui para casa. Quando eu voltei para a igreja, aconteceu o culto, depois da pregação, ele fala, irmão, você está vendo aqui nosso irmão Júnior? Irmãos, os irmãos veem como ele tem se dedicado à obra. E Deus mandou separar ele. Quando ele falou assim, Deus mandou separar, eu já fiz assim, ó. Não quero, não quero. Oh Deus, eu sendo servo, eu estou passando o que eu estou passando, imagino sendo alguma coisa. E a gente não é nada. Um cargo não é nada. É apenas, eu acredito que a confiança de Deus é tudo. Aleluia. Deus nos entrega algo que não é para nós. Verdade. Ele está nos emprestando ali, né? Verdade. O ministério, ele está nos emprestando para a gente servir a Ele. Verdade. Então, Cristo, fui separado ao diaconato. Aleluia, glória a Deus. E quando eu fui separado ao diaconato, eu pensava que, pronto, aqui tá bom. Ele já virou para mim e falou assim, olha, tu vai tomar conta de Venda Velha agora. Oh, glória a Deus. Me deu uma congregaçãozinha para tomar conta. Aleluia. E é minha paixão. Que bênção de Deus. É minha paixão. E Deus falou assim, olha, eu vou te honrar. E eu falo assim, Jesus, aquele lugar é tão pequeno. Mas quem vai lá nos cultos, o lugarzinho é pequeno. Ainda não tem banheiro. Mas quem vai lá, sai confortado pela presença de Deus. Aleluia. Ontem estivemos lá, eu posso dizer, Jesus se fez presente. Eita, glória a Deus. Se fez presente naquele lugar. E o Júnior de hoje pode dizer, o Júnior de hoje posso dizer que não tem muita coisa. São mínimas coisas, mas as mínimas coisas são marcantes. Aleluia. Deus tem usado pessoas para falar. Hoje eu estou morando durante a semana Vitória da Conquista e uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor há uns 15 dias. Eu estava debaixo de um porão e eu falei para assim, Jesus, eu me sinto como Elias na caverna. Essa é a minha caverna, é o meu sepulcro, eu vou morrer aqui. As promessas do Senhor vão se findar, não vão se cumprir. Se acabou tudo, o Senhor não me chamou para isso aqui, o Senhor me chamou para ser pregador. O Senhor me chamou, o Senhor falou que faria de mim um pregador, um ganhador de almas. Eu vou ganhar o que aqui, Jesus? Aranha. Porque eu só estou vendo aqui aranha e sujeira, não tem como eu pregar. E comecei a falar com Jesus, e falei, Jesus, eu estou sozinho, ninguém me liga. Jesus, comecei a me sentir sozinho. Sim. E quem tem chamado, eu entendo que aquele que é chamado por Deus, que é escolhido, vai passar algumas privações, verdade, dores que ninguém vai entender. E o que nos motiva a estar de pé é a presença. Aleluia, verdade. O que nos motiva a estar de pé é o carinho, é a força do Senhor. Aleluia. Porque aquele que é chamado, que é escolhido, quando se depara com depressão, quando se depara com, às vezes, vontade de comer alguma coisa e não ter dinheiro, quando se depara com o povo falando mal, os agoureiros, né? Os agoureiros, falando, você não vai para frente. Moço, por que você faz isso? Você puxa saco de pastor, você não sei o quê. E eu sempre respondi, não é o pastor, é Deus. Eu não faço para o pastor, aleluia, é para Deus. Amém. E eu comecei
até escutar um louvor de São Mariano fala chamado. E quem tem chamado passa por calvários, às vezes vai passar por alguns desertos e vales que vão dilacerar a nossa fé, o nosso ânimo. Vamos chorar amargamente. Mas tudo que eu chorei plantando, tenho colhido com alegria. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem hoje me levado pelos pequenos lugares. Eu falei para Jesus, para onde o Senhor me levar, se for da tua vontade, o Senhor toque meu coração para eu contar o meu testemunho. Aleluia. E tem sido assim. O Senhor tem nos dado a oportunidade de estar pregando, indo cantar em alguma igreja com a sanfona, falar do amor de Jesus, indo evangelizar nas ruas, falar que Jesus Cristo é bom. E às vezes as pessoas falam assim, olha Júnior, você é inspiração. Aleluia. Você, Júnior, tem gente que fala assim, eu quero ser igual a você. Aí eu falo, tu suporta o processo? Né? Tu suporta o processo? Júnior, eu tenho certeza que o teu testemunho, ele servirá para salvar muitas vidas. Nós estamos no mês de setembro, né? Um mês de prevenção ao suicídio. Verdade. E quando eu ouvi, assim, eu não ouvi falar contando o teu testemunho, mas alguém me disse, ele tem um testemunho forte. E aquilo mexeu comigo, né? Porque eu sou assistente social, atuo no CREAS atualmente, e a gente vê as situações e as sequelas que ficam nas pessoas que sofrem abuso, né? No seu caso, veio a depressão por conta do abuso, que tem N mil coisas, né? Que pode desencadear a depressão. E eu, em um determinado podcast, eu falei, né, citei que eu também já sofri, né, abuso. E então, quando eu estou lá no meu trabalho, eu me comovo muito com as situações, porque eu sei das sequelas que ficam, né? Glória a Deus que eu não cheguei, né, a esse ponto, né, de depressão, mas de ansiedade. E nunca tive, graças a Deus, nenhum pensamento suicida, mas cada um é diferente, né? Cada um recebe aquilo diferente e tem as suas reações diferentes, né? E não cabe ninguém julgar. E, infelizmente, o que mais nós temos hoje é o julgamento. A gente tem medo de falar, de desabafar, porque aquilo vai nos corroendo por dentro, por conta do julgamento das pessoas, né? Exatamente. Você tentou, né, pedir socorro, mas veio um julgamento e uma palavra, inclusive, né, assim, terrível, né, para você. Então, muito triste, né? E outra vertente também que a gente observa é a questão da família, que não é o caso da tua família, porque ela não sabia. Mas existem famílias que elas não sabem como lidar com a situação, né? Com aquilo que está acontecendo, com a pessoa que está com problema, com depressão. Então, é complicado também, é difícil também. Então, que bom seria se essas pessoas que tivessem sofrendo, né, ou ansiedade ou depressão, tivesse a liberdade e o acolhimento o quanto antes, para não chegar ao ponto que você chegou, né, de várias tentativas de suicídio. Hoje, nós no Brasil temos uma porcentagem, uma quantidade alarmante de morte por suicídio, né, por ano. Triste dizer, né, que hoje o suicídio está em terceiro lugar, né, de morte de jovens entre 15 a 29 anos, segundo, né, a OMS. Então, é uma situação muito preocupante, né, uma situação de saúde pública hoje, já diga-se, né, assim. Mas você vê que os profissionais, ainda que já estão acostumados a lidar com essa situação, existem pessoas que é muito difícil para sair dessa depressão, para deixar esse pensamento suicida, que não é brincadeira, não é fácil, para saber lidar, para saber também como lidar com a família, para que a família também seja acompanhada, como é lá no meu setor, no órgão onde eu trabalho, que essa família também precisa ser acompanhada, ela precisa também ser instruída, né? Como você mencionou, que você não podia ver nada cortante, que você já queria, né, se automutilar. E isso é um fato comum para quem está nesse quadro de depressão, com esse pensamento suicida, né, que as famílias são instruídas a isso, né, para estar tirando de perto tudo aquilo que traz
a pessoa que está com esse pensamento a cometer o suicídio. Isso quando a família está sabendo. E quando a família não está sabendo, que foi o seu caso, né? O seu caso foi um milagre vivo de Deus, né? Eu tive que me conter muito aqui para ouvir o teu testemunho. Confesso que foi o testemunho mais forte que eu ouvi, porque a gente olha para as pessoas e a gente nem imagina o que ela está passando, né? Às vezes tem pessoas que chegam no nosso setor que conta de forma superficial, né? Como você citou, você pediu ajuda no seu setor de trabalho, mas era ainda de forma superficial, porque talvez nem você tinha aquela coragem de expor, né, todo aquele sofrimento que trazia para dentro de você, né, que você estava passando por aquele momento. Então, assim, é muito difícil, né? Eu quis iniciar o mês de setembro com o teu testemunho, para que nós, todo mundo que esteja assistindo, fique atento, as pessoas que estão ao seu redor, porque a pessoa de repente não compartilhou ainda com você a dor que está sofrendo, né? De repente é um familiar, ou um amigo, ou até mesmo um colega de trabalho, de repente não te contou o que está acontecendo. E se você perceber alguma coisa, se você perceber algum sintoma, algum sinal, não ignore, não julgue de forma nenhuma, porque cada um é diferente do outro. E às vezes nós temos esse hábito de já ir com julgamento, ou de já ir tentando levar um exemplo. Não dê exemplo, porque cada um é diferente. Então, com muita sabedoria, vai conversando, aproxime-se dessa pessoa e leva profissionais a essa pessoa, que é necessário sim tratar com profissionais, porque não é algo simples, é algo muito sério, e o profissional ele vai saber lidar, né? Ainda que a pessoa te peça segredo, mas não guarde isso como um segredo, porque você não vai estar ajudando a pessoa. Precisamos levar a ela um socorro. Então, e muitas das vezes, a pessoa, por querer ser amiga, não procura nenhum profissional, porque a pessoa pediu, ó, não conte. E depois, se essa pessoa cometer de fato o suicídio? Ah, mas quem quer cometer suicídio não fala, fala sim. Fala e fala muitas vezes, fala com palavras, fala com atitudes, com ações. Então, que tenhamos mais um pouco de empatia um com o outro, que olhamos mais para as pessoas com um olhar de misericórdia, de piedade. Hoje nós estamos vivendo num momento muito imediatista, né? Ninguém tem mais tempo para ninguém, nós só queremos ter, ser. E aí, isso hoje tem sido um grande mal para a sociedade. Nós precisamos viver um cuidando do outro. Se você hoje está bem, estende a tua mão para aquele que naquele momento não esteja bem. E que possamos mudar, tentar mudar essa realidade, né? É um mês de prevenção para que a gente, né, ao suicídio, para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que a gente esteja observando quem está à nossa volta, até mesmo com os nossos familiares. Que de repente você não sabe se está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, e que possa estar levando essa pessoa a esse pensamento suicida. Então, que possamos ter um coração como o de Jesus, um coração cheio de amor, um coração com um olhar voltado para o outro, para o bem-estar do outro. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus. Esse foi um novo mandamento que ele nos deu. E um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que nós, como igreja, estamos com esse olhar? Será que nós, como igreja, estamos com esse sentimento de amor uns para com os outros? Com esse amor que Jesus nos ensinou, de estar olhando mais para a pessoa e não para bens materiais? Outra coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar sobre isso, falando, né, sobre o Setembro Amarelo, que é o setembro, né, que nós estamos ali vivendo, é o mês, né, da prevenção ao suicídio, e os líderes. Quantos pastores estão sofrendo, né, com ansiedade, com depressão, mas não podem contar, não podem comentar, porque tem o preconceito, porque tem aquele conceito de porque é crente, não pode ter depressão, é crente, não pode estar com pensamento suicida. E de repente, se essa pessoa, se esse líder teu está precisando de ajuda, mas o nosso julgamento enquanto liderado não permite ele a pedir socorro. Quantos casos de suicídio de pastores nós tivemos, né, ao longo do tempo? E então isso é preocupante.
Então você que é liderado, se o teu líder está passando por alguma situação, observe, de repente ele está nervoso, de repente ele está mais recluso, observe mais, dê mais atenção. Nós temos essa dificuldade em querer ajudar os liderados, porque para a gente, né, para muitos, nós temos que ser somente cuidado por eles. Mas e nós estamos cuidando dos nossos líderes? Os nossos líderes também precisam de um abraço, de uma ligação. Não sei nem por que eu entrei nesse tema, de perguntar para o teu pastor, para o teu líder, e aí, está tudo bem? Em que eu posso te ajudar? Posso fazer uma oração para o senhor? Posso hoje chamar o senhor aqui para casa para fazer um almoço, um café? Quantas vezes eles se encontram tão tristes, né? Porque fazer a obra de Deus não é fácil. E eu estou falando isso porque eu já ouvi também, né, há uns anos atrás, de quantidade grande, alarmante de pastores que cometeram suicídio e ninguém imaginava na igreja, porque ninguém prestou atenção. E de repente alguém da tua igreja, ou que não seja um colega de trabalho, então se está passando por um momento difícil, se você não percebeu, não sabe a situação dele, mas se você percebeu alguma atitude diferente, estenda a tua mão. Não com acusações, não com preconceito, não já com questionamentos, mas com acolhimento, com amor. Porque a quantidade de jovens que têm cometido suicídio é muito grande. Isso é o que tem chegado até nós. E aquelas informações que não chegam, né, a nós. Então, Júnior, eu tenho certeza que tudo que você passou, que não foi fácil, é até difícil falar, né? Depois de ouvir você, eu nem quis ouvir o teu testemunho por ninguém, porque eu queria ouvir de você, porque assim ficava mais real. Eu queria ouvir, né? E queria demais te dar esse espaço para você falar com mais tempo, porque eu sei que muitas vidas serão resgatadas para o Amém. Senhor, né? Através do seu testemunho. Quando você fala em um determinado momento que você sentia ódio de Deus, provavelmente aquilo não era ódio de Deus, era um estado de rebeldia que você estava, era um estado de desespero que você estava, tão grande, porque se você o odiasse, não tinha em seu coração aquele pensamento de, naquele último momento eu irei pedir perdão porque eu quero ir para o céu. Então, de fato, você não o odiava, era uma forma de gritar, né, do grito da tua alma. Os profissionais de saúde falam assim, explicam, né, que a depressão, o pensamento suicida, aquele desespero, naquela crise, é um estado de febre, quando nós estamos com febre, né? Que é um estado de febre da mente, o desespero que a mente está. E isso vai passar. Assim como a febre ela passa, né? Esse desespero, esse grito que está preso, né? Que só quer a morte, isso vai passar. Aquele momento vai passar sim. Procure um profissional, não tenha medo de procurar, não tenha receio, não tenha vergonha de procurar, porque isso vai passar, essa dor vai passar. Assim como, né, a de Júnior passou, como a de tantos passou, né? Então, que esse podcast venha servir como instrumento, É. né, de restauração, né? Ainda que a pessoa, eu estou assistindo, eu não tenho nenhum pensamento suicida, mas de repente alguém da família tenha, ou qualquer fala que foi aqui citada, você encaixe, saiba que Deus, ele é a cura, ele é a solução para todos os nossos problemas. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso, e em momento algum ele vai nos tratar da mesma forma que o tratamos. Porque se fosse assim, Júnior é um exemplo. O momento que ele, né, teve ódio, que ele xingou, que ele falou, e o Senhor o compreendia. Porque no fundo o Senhor o conhecia e sabia que hoje ele estaria aqui falando sobre isso, para que você que esteja ouvindo venha ser resgatado, venha ser liberto, venha entender que você é amado sim, que não importa o que aconteceu com a tua vida, não importa o que trouxe essa dor, essa ferida para a tua vida, o Senhor, Ele é fiel e Ele é a tua cura. Ele pode trazer para você sim a tua cura. Amém? Júnior, foi assim um prazer enorme Amém. ouvir o teu testemunho. E eu estou ainda com o corpo ainda tremendo, porque foi muito, muito forte, viu? E eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você. E vai chegar um momento que nós vamos ouvir lá na frente. Nós vamos ouvir
assistir novamente esse podcast. E vai ter muitas outras coisas para você contar. Muitas outras bênçãos para você contar. Porque a maior bênção hoje é a tua vida. É a tua vida restaurada, é a tua vida regenerada no Senhor, né? É a tua vida em si, porque você foi liberto da morte por várias vezes, né? Então eu tenho certeza da grandeza que Deus fará na tua vida, que Deus trará, né, para a tua vida, não só de bens materiais, mas como almas rendidas aos pés dele. O porquê dele ter permitido tudo isso, só na glória iremos ter respostas, É né? verdade. Porque tem respostas que só na eternidade que teremos, né? Eu conheço a sua família há muitos anos, né? E sei do caráter da sua família, da sua mãe, que é uma mulher extraordinária na presença do Senhor. E para o Senhor permitir tudo isso na vida do filho dela, é porque tinha um propósito, né? E que não que era plano do Senhor, desejo do Senhor, tudo isso, mas assim, nós, enquanto seres humanos, nós trilhamos o nosso próprio caminho, né? E vem as consequências. No teu caso não foi isso, no teu caso foi algo vindo, né, para você através de um abuso. Então, quando chega alguém, né, no meu setor para atender, quando fala de abuso, dói na minha alma, dói no meu coração, porque cada pessoa fica com uma sequela diferente. Júnior, ele teve a graça de ter sobrevivido a tudo isso, mas infelizmente muitos não tiveram essa mesma sorte. Muitos tiveram as suas vidas ceifadas por conta de um abuso. O abuso, ele é terrível, o abuso, ele é assim, é muito cruel, mas glorificado seja o nome do Senhor pela Glória tua a vida, viu, Jesus. Júnior? Glória a Muito Jesus. obrigada, Júnior, por tu ter aberto a tua vida para falar sobre isso, para ter tido essa coragem de falar sobre o abuso, de falar sobre as tentativas de suicídio, porque muitas pessoas não têm essa coragem, né? Mas que Deus venha te usar, venha continuar te usando, né? Para que outras vidas sejam resgatadas para o reino dele. Amém, querido. E para encerrar, se você quiser deixar alguma palavra para quem está nos assistindo, de uns 2 minutinhos, fica à vontade. Amém. Viu? A palavra que eu quero deixar, o profeta Isaías fala assim, que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Aleluia. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Glória ele. a Deus. Eu quero lhe dizer que a depressão não é maior que Jesus. Verdade. O medo não é maior que Jesus. Jesus, o nosso Deus, é maior que tudo isso. É verdade. Se essa terra gira, é pela presença dele. Tudo é através da presença dele. Se você está num ministério, numa igreja, e está passando por alguma dessas coisas que eu te falei aqui, Aleluia. conta para Jesus, procure ajuda, mas não se desfaleça a tua fé. Permaneça. Aleluia. Grandes coisas tem o Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, Aleluia. clama ao Senhor, porque foi a presença de Jesus que me livrou da morte. Aleluia. Foi a mão poderosa do Senhor que não me deixou dar sequência ao processo de suicídio. Aleluia. Foi a mão dele, foi a presença dele. Então não desanime, Deus proverá. Aleluia. Há socorro do Senhor para a tua e para a minha vida. Amém. A morte, o suicídio, não é o fim. É simplesmente quem se suicida, a gente sabe claramente que o fim é o inferno. A dor é maior do que essa que nós estamos passando aqui. E dor na alma é só Jesus. É só o sangue de Jesus que pode nos curar dessa dor. Cris, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Só Jesus. Só Jesus para recompensá-la. Amém. Viu? E eu estava ensaiando uma frasezinha. E pode crer. Pode crer. Pode crer. Que Jesus é a saída, viu? É verdade. Pode Ele crer é a que saída e Jesus nisso é a você saída. pode crer. Júnior, faz uma oração para terminar. Amém. Faço sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos gratos ao Senhor, meu Pai. Falamos um pouco, meu Pai, da minha história, aquilo que o Senhor fez. Jesus, é tudo o Senhor, meu Pai. Aleluia.
Deus, não somos nada, somos pequeninos, meu Pai. Somos a menina, meu Pai, dos teus olhos, Pai. Aleluia. Somos tão dependentes de Ti, meu Pai, que quando acordamos, meu Pai, já corremos para a Tua presença de joelhos, Pai. E assim como Moisés falou, meu Pai, se o Senhor não fosse com ele não iria, meu Pai. Falamos ao Senhor, se o Senhor não estiver, meu Pai, conosco, não temos como prosseguir, Pai. Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que está passando, meu Pai, por uma fase de tristeza, de ansiedade, Pai, nesta hora queremos repreender, meu Pai, na autoridade do Teu nome, toda depressão, toda síndrome do pânico, meu Pai, toda ansiedade. Aonde há, meu Pai, depressão, que o Seu nome, meu Pai, venha fazer força e poder agora, meu Pai, e libertar esta pessoa, Pai. Deus, que nesta hora, meu Pai, as Tuas mãos estejam estendidas sobre esta vida, sobre este lar, Pai. E que nenhum mal, Senhor, nenhuma cadeia, Pai, Deus, venha estar prendendo essas almas, essas vidas, Pai. Que aonde há mutilação, Pai, que aonde há o desejo suicida, meu Pai, haja paz do Senhor. Que haja a paz do Senhor, meu Pai. E declaramos, meu Pai, este Brasil é do Senhor. Aleluia. As vidas são do Senhor, Pai. O Amém, Senhor é o Jesus. dono de todas as coisas. Amém, Nada, meu Jesus. Pai, acontece sem a sua permissão. O Senhor é dono de todas as coisas, Pai. E rendemos graças ao Teu nome, meu Pai. É o que eu te peço e agradeço, meu Pai, ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Júnior, muito obrigada. Amém, Que Cristo. Deus continue te abençoando, viu? Amém.